bem-vindos ao Jornal Nacional. Este fim de semana vivemos dias tumultuosos como há muito não vivíamos. Tudo aconteceu de uma forma alucinante. Paira agora na cidade uma calmaria estranha, como se algo mais estivesse para acontecer. Mas vamos rever os acontecimentos presenciados por praticamente toda a Jerusalém e tentar encontrar algum significado em toda esta situação. Tudo anda à volta deste homem misterioso de nome Jesus, que por 3 anos tem percorrido o país a ensinar a sua doutrina e a realizar feitos que nenhum homem comum consegue realizar. Os milagres que lhe são atribuídos são muitos, daí a sua fama e a multidão de pessoas que o seguiam. Mas nem todos pensam assim. As nossas autoridades religiosas viram neste homem e no seu ensinamento uma ameaça à nossa milenar religião. Apesar de tudo, ninguém o conseguia apanhar em contradições ou falsidades. No entanto, tudo mudou na madrugada de sexta-feira, pelo que sabemos que Jesus terá sido preso e levado a Anás e depois a Caifás, junto com alguns elementos do Sinédrio. De seguida, dá-se um ping-pong em que cada um tenta descartar a sua própria responsabilidade. Jesus foi então levado ao nosso governador romano, a Pôncio Pilatos, que logo o enviou ao rei Herodes. Este devolveu a Pilatos, que se viu forçado a ter que tratar do caso. Após interrogá-lo e não querendo complicações, Pilatos propõe apenas castigar Jesus. Vendo que os nossos líderes religiosos se mantinham firmes na condenação de Jesus, e após tentar que a multidão escolhesse Jesus ao assassino Barrabás, Pilatos, lavando as suas mãos, condena Jesus à morte por crucificação para satisfazer a multidão. Jesus carregou o patíbulo até à Gólgota e lá foi crucificado à vista de toda a cidade. Durante 6 horas agonizou na cruz até expirar. Coincidentemente, houve um grande terremoto a essa hora. O céu escureceu-se, inclusive o grande véu que protege o lugar santíssimo rasgou-se de alto a baixo. Depois dos romanos certificarem que Jesus estava mesmo morto, o corpo foi dado aos seus discípulos, que o sepultaram. Os nossos líderes religiosos, com medo que algo pudesse acontecer, pediram a Pilatos que guardasse o túmulo. O túmulo foi então selado e encontra-se guardado por soldados até ao dia de hoje. Hoje, domingo de manhã, estamos no 3º dia após a morte de Jesus. Preparámos um jornal especial com várias reportagens, com convidados especiais, para nos ajudarem a fazer luz sobre estes acontecimentos. E para isso temos connosco um comentador conhecido, bastante conhecido do povo em geral, um conhecido príncipe dos judeus, mestre da lei e membro do Sinédrio. Obrigado, mestre Nicodemos, por estar connosco hoje. Shalom! Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, embora eu devo dizer que estou quase tão confuso como os telespectadores devem estar neste momento. Mas pronto, eu tentarei fazer o meu melhor na reflexão possível daquilo que foram os acontecimentos ao longo deste fim de semana. Mestre, é tudo o que pedimos. Muito obrigado por estar connosco hoje. Ao longo do nosso jornal iremos ao exterior, onde alguns dos nossos repórteres irão dar-nos o sentimento da comunidade e das pessoas importantes para o esclarecimento de todos os factos. Vamos já ao nosso repórter, que se encontra com alguém que aparentemente está desagradado com os atos de Jesus de Nazaré, não é? E é verdade, estamos aqui em Seixal da Galileia com o Sr. Pedro, um pescador de longa data, que aparentemente está zangado com Jesus de Nazaré. Não, eu não estou zangado com Jesus de Nazaré, não é bem assim. Mas você é um pescador a sério? E dos bons. Você pesca uns peixes ou só alimenta? Não, eu não só alimento, eu venho pra cá pra pegar peixe, eu não sou no pastor Carlos, que só vai pra beira do rio pra alimentar os peixes, pra dar comida pra ele. Aí aqui no Seixal, ela em Cascais, onde ele vai, ele não pega, só alimenta. Eu já aqui no Seixal, já peguei a maior corvina do Seixal, 40 quilos e 600 gramas. Olha o respeitinho. Mas é verdade que você está descontente com Jesus de Nazaré? Eu não estou descontente com Jesus de Nazaré, não é com Jesus de Nazaré. É que desde a última vez que apareceu aqui um tal de Simão, que eu não sei de onde é que ele veio, nunca vi nem mais gordo nem mais magro, que Jesus mandou jogar a rede e ele jogou e ele pegou tanto peixe que teve que pedir ajuda e o barco afundar e nós nunca mais pegamos mais nada. Acabou, os peixes sumiram daqui. Obrigada. Esta é mais uma prova das coisas mais que Jesus fez. Voltamos ao estúdio. Obrigado. Voltaremos aí se houverem mais novidades. Nicodemos, ouvi falar que... não sei se ouvi falar desta pesca. Como dizer, esta pesca maravilhosa, não é? Sim, é verdade. Eu ouvi e eu mesmo fui lá investigar.
No mercado não se falava noutra coisa. Aliás, nunca em Nazaré havia sido pescado tanto peixe de uma vez só. Foi incrível. Estavam todos maravilhados. Creio que terá sido tudo um milagre. Bom, eu diria que nenhum homem comum poderia ter feito tal coisa, não é? A verdade é que isso realmente transformou aqueles homens. Veja, ao ponto de eles próprios abandonarem a sua profissão e dedicarem a sua vida a seguir Jesus. E falando dos seguidores de Jesus, vamos passar a uma reportagem que o nosso repórter fez esta madrugada na casa onde os discípulos de Jesus se têm refugiado nestes dias após a morte do seu mestre. Vamos ver? Shalom! Estamos aqui junto dos discípulos de Jesus que parecem tão mortos como o próprio Jesus. A tristeza e o desânimo param no ar, assim como uma certa desilusão. Nenhum deles esperava este desfecho, mas vamos tentar falar com algum deles. Desculpem, nós estamos em direto. Alguém pode dizer como é que se sente? A senhora, talvez? Bem, vamos tentar outra pessoa. Boa tarde, nós estamos em direto. Pode dizer-nos o que é que vai no seu coração? Desculpe, não estamos com muita vontade de falar neste assunto. Você sabe, mataram Jesus, o Filho de Deus. Ele fez muitos milagres, deu vista aos cegos, curou coxos, restaurou a saúde dos leprosos. Ele anunciou a palavra de Deus. Mas não fez sentido matarem assim. Porque é que ele teve de morrer? Desculpe, não quero falar mais deste assunto. Desculpe, e o senhor? Imaginava que isto pudesse acontecer? Não havia em vós a expectativa que Jesus fosse o Messias? Sim, nós cremos que ele é o Messias, mas não percebemos o que aconteceu. Nós acreditávamos que ele seria o rei das nossas nações, que expulsaria os romanos e nunca nos abandonaria mais. Mas se ele era o Messias, como é que ele pode estar morto? Sim, é isso que eu não percebo. Bem, se ele fez tantos milagres, porquê é que não desceu da cruz? Aí toda a Jerusalém teria querido dele, não? Não quero mais falar disso. Bem, é a reportagem possível por aqui. Parece que a seita de Jesus de Nazaré chegou ao fim. Agora apenas a tristeza e a confusão mantêm estes homens e mulheres juntos. E como as coisas estão, imagino que numa próxima reportagem já foi cada um à sua vida e não ouviremos mais falar deste nazareno chamado Jesus. Daqui Glócia Melo, com a imagem de João Martins, Jerusalém. Como podemos ver, nem os discípulos de Jesus entenderam ou ainda entendem o que aconteceu. Nicodemos, será que esta seita do Nazareno chegou ao fim? Qual a sua opinião, mestre Nicodemos? Olhe, sinceramente eu não sei. Apenas digo, se Jesus é de facto Deus, como ele próprio declarou, com certeza vamos ouvir falar muito mais acerca dele. Se era apenas um homem, é natural que os seus discípulos acabem por dispersar e o assunto acabe por morrer. Pelo que sei, o Nicodemos privou algumas vezes com Jesus, não é verdade? Qual a sua opinião sobre ele? Terá sido justamente condenado? Olhe, dizer que ele foi condenado com justiça, isso é uma tremenda falsidade. Até porque, vejamos, depois de prenderem Jesus, levaram-no a Anás. A Anás, sabe quem é? O sogro do sumo sacerdote. Além disso, o sinédrio não foi corretamente convocado, vários príncipes do povo nem sequer estavam presentes. E, por exemplo, e aquelas acusações? Claramente que aquilo foi tudo forjado. Era basicamente uma decisão que já havia sido tomada anteriormente. O próprio sumo sacerdote, Caifás, ele disse que era preciso que alguém morresse pelo povo. Foi tudo uma farsa. Isto quer dizer que você não foi convocado? Nem eu, nem outros. Bem, isto também provavelmente era porque sabiam que alguns de nós respeitávamos as palavras de Jesus. Não me diga que você, um príncipe dos judeus, é um destes discípulos de Jesus. Devo avisá-lo que está em direto e que o que disser poderá trazer consequências graves a si. Eu sei. Bem, eu conheço as Escrituras e sempre fui fiel e dedicado à lei de Moisés. Mas eu vi alguns milagres que Jesus fez. Eu presenciei alguns dos seus discursos, algumas das coisas que ele disse e foram, de facto, fenomenais, com a autoridade de quem falava como do próprio Deus. É assim, e também
eu cheguei a ter uma conversa privada com ele e ele disse coisas que eu nunca na vida eu tinha ouvido. Até, olha, ele deixou-me um enigma. Um enigma? Pode partilhar connosco? Sim, ele disse que a minha religião não era suficiente e que eu precisava de nascer de novo. Nascer de novo? Como um homem velho como o senhor pode voltar para a barriga da sua mãe de novo? Pois. Desculpa a parte do velho. Não, sim. Mas foi exatamente isso que eu lhe perguntei. E sabe o que ele respondeu? Ele disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que isso quer dizer? Confesso que, olha, eu sinceramente não compreendi. Até que este fim de semana o vi pendurado naquela cruz, a morrer como Cordeiro da Páscoa, inocente. Então diz-me que ele sabia que iria morrer? Pois, pelos vistos sim. E creio que ele próprio disse isso várias vezes. Só que é agora que eu não entendo. Porque não foi pelos seus próprios pecados. Ele não tinha pecado. Os próprios inimigos, aqueles que o acusavam, eles nunca tiveram prova alguma contra Jesus. Ele não morreu pelos pecados dele. Eu não sei, não consigo compreender. Diga-me, mestre, se Jesus fosse realmente o Messias, não deveria reinar em Israel e libertar a nossa nação do jugo romano, em vez de morrer numa cruz? Bem, pois é essa parte que eu não entendo. Eu compreendo que ele tenha morrido, mas não entendo como é que o Messias pode estar morto. Não compreendo. Obrigado pela sua sinceridade, espero que não lhe traga consequências más. Estamos a receber uma notícia de última hora, creio que há algum erro, com certeza esta última notícia não pode estar certa. A pedra que cobria a entrada do túmulo foi removida, o selo foi quebrado e o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. O corpo de Jesus desapareceu. O nosso repórter está perto do local e está a acompanhar os soldados romanos que guardavam o túmulo. Por favor, podes nos esclarecer desta situação? É verdade. Estamos aqui perto do túmulo onde a pedra foi removida e o corpo de Jesus de Nazaré desapareceu. Tenho aqui comigo um dos soldados que presenciou o momento. Será que nos poderá contar exatamente como o corpo de Jesus desapareceu? Sim, é verdade. Eu estava a guardar o túmulo. Muito bem, mas talvez nos poderá contar o que sucedeu exatamente. O que sucedeu? Eu não sei. Estava a ser uma noite muito tranquila e de repente houve um tremor de terra. Ficámos muito sobressaltados e de repente vimos uma luz muito brilhante e quando olhámos parecia um homem vestido de vestes de luz. Foi ele que abriu a pedra do túmulo e uma pedra que era preciso vários homens para abrir. Eu não sei, nós ficámos aterrorizados, desmaiámos e quando acordámos o túmulo estava aberto e o corpo já não estava lá. Soldado! Retire-se imediatamente. Não pode falar com a comunicação social. Sim, comandante. Rápido! 1, 2, 1, 2. Desculpe, mas você quem é? Nós estamos em direto. Eu sou o comandante destes soldados. E não sei o que aquele soldado vos disse, mas devem ignorar completamente. A verdade é que ele está em estado de choque e não diz coisa com coisa. O que aconteceu ontem foi que os discípulos do homem nazareno, vendo que os meus soldados estavam a dormir, entraram e removeram a pedra e roubaram o corpo de Jesus. Foi isso que sucedeu, nada mais. Desculpe, mas está a insinuar que os seus homens dormiram em serviço? É isso? Eu já falei o que eu tinha a falar. Vocês já têm a versão oficial. A partir de agora, saiam que nós precisamos trabalhar, ok?
Muito bem, obrigado. E aqui temos duas versões do que sucedeu neste local. Aquele soldado, de facto, parecia bastante assustado. Provavelmente algo terá levado a esta reação. Para além disso, a versão oficial também nos deixa algumas questões por responder. Daqui é tudo. João Patrício, Jerusalém. Quando tudo parecia mais calmo e a história de Jesus de Nazaré parecia ter chegado ao fim, eis que algo surpreendente aconteceu. Não é, Nicodemos? Qual o seu pensamento sobre tudo isto? Olha, de facto, a vida de Jesus sempre foi surpreendente. A sua morte foi surpreendente, mas confesso, eu não estava à espera disto. É extraordinário! Viu aquele soldado? Estava mesmo assustado. Parecia que quase tinha visto um anjo. Um anjo? Mestre Nicodemos. O mestre Nicodemos acredita em anjos? Sim, claro que acredito. A palavra de Deus está cheia de relatos de encontros com anjos de Deus. É possível até que Deus tenha enviado um para remover a pedra. Mas mestre, para quê? Para os discípulos roubarem o corpo e alegarem que Jesus ressuscitou? Pois, eu isso não lhe sei dizer. Pode ter sido para eles entrarem ou o quê? Ou pode ter sido para alguém sair? Como alguém sair? O que é que o Nicodemos está-nos a dizer? Bem, eu ainda não sei bem, mas eu estou com uma sensação de que em breve nós vamos descobrir. O mestre Nicodemos está a confundir-me, está a querer dizer que Jesus de Nazaré saiu do túmulo. Não me diga que é daqueles que acredita que Jesus não morreu realmente, mas que ficou em coma durante 3 dias e recuperou assim das feridas. Sabe que há pessoas que pensam nisso e por acaso até gravámos 2 entrevistas que vamos passar de seguida que nos podem ajudar a resolver este assunto. Vamos ver então. Antes de alguém ser crucificado, e esta era uma pena muito pesada, a pessoa é açoitada. Foi o caso de Jesus de Nazaré. Os açoites ao qual o condenado era submetido provocaram lacerações que atravessariam a pele, perfurariam o tecido subcutâneo até aos músculos, produzindo tiras de carne rasgada, provocando grandes hemorragias. Ora, a gravidade da perda de sangue está dependente da gravidade dos açoites, e as Escrituras nos levam a entender que os de Jesus foram particularmente severos. Os soldados, quando aplicavam este tipo de pena de açoites, faziam-no repetidamente, com todas as suas forças. Desta forma, criam-se condições para que haja uma imensa perda de sangue. Na parte da crucificação, ele pode ser crucificado, pregado na palma da mão ou no punho. Na palma da mão, corre-se o risco de a carne rasgar e há casos em que o condenado se solta. Em relação aos membros inferiores, em alguns casos, são pregados pelos tornozelos. Mas o principal efeito fisiopatológico da crucificação, para além da dor excruciante, é interferir com a normal respiração do crucificado. Por causa dos braços estendidos, o peso do corpo impede a movimentação normal dos músculos intercostais do tórax. E isso impede a contração do tórax durante a respiração. A respiração de Jesus teria sido algo muito leve, pois seria feita à custa do diafragma. E isso só levaria a uma acumulação de CO2 no seu organismo. E bom, isto levaria à hipercapnia, que por sua vez conduziria a queimbras, que por sua vez, além de serem dolorosas, agravariam ainda mais a sua condição respiratória. Ora, para poder respirar, Jesus ele tinha que fazer força com as pernas e com os braços de forma a poder elevar-se um pouco e assim conseguir desinsuflar. Neste cenário a morte chega lentamente. A perda hemorrágica, o compromisso da respiração e as dores o conduziram a uma paragem cardiorrespiratória e, por sua vez, à morte. Até aqui, as mortes que aconteciam por crucificação podiam durar vários dias para exibir os corpos e para exibir a condenação. No caso de Jesus, Pilatos estava preocupado que as coisas decorressem de uma forma mais rápida para não haver tumultos entre a multidão. E o que aconteceu foi que quando Jesus parecia morto, um soldado pegou na lança e a espetou de lado, atingindo-lhe o coração. No caso de Jesus de Nazaré, porque o assunto era sensível, porque sabíamos o que estava em causa,
Todos os procedimentos foram seguidos de forma correta, de forma escrupulosa. Efetivamente, Jesus morreu naquela cruz. Não há dúvidas que assim aconteceu, ele morreu mesmo. Mestre Nicodemos, depois de vermos estes dois testemunhos, podemos concluir que efetivamente Jesus de Nazaré morreu. Assim, qual o sentido de alguém abrir o túmulo? Terão sido para os discípulos roubarem o corpo, para dizerem que afinal Jesus miraculosamente sobreviveu, ou até mesmo que ressuscitou? Eu sinceramente tenho muitas dúvidas em relação a essa tese de que foram os discípulos que roubaram o corpo. Para mim não faz qualquer sentido. Vejamos, em primeiro lugar, porque isso não traria uma solução, mas criaria um problema. Como é que os discípulos vão dizer que Jesus ressuscitou se depois sabemos que ele morreu e ninguém o pode apresentar vivo? Em segundo lugar, aquela versão que foi apresentada pelo comandante romano que apareceu junto ao sepulcro não faz qualquer sentido. Veja, se os soldados romanos que adormeceram, o que provavelmente lhes custaria a vida, como é que a dormir viram quem roubou o corpo? Como é que saberiam que foram os discípulos de Jesus? Não me diga que acordariam com o barulho da pedra a ser removida. Claro que acordariam, não é? E olha, eu estive lá e posso dizer que são precisos vários homens para remover aquela pedra. Portanto, não parece fazer sentido. E por último, vamos ser sinceros. Os discípulos, após Jesus ter sido preso, fugiram com medo. Como é que alguém com bom senso vai acreditar que agora de repente ganharam coragem para enfrentar o perigo que provavelmente seria de morte pelo facto de irem para lá tentar roubar o corpo? Não faz sentido. Coragem para morrer, para anunciarem o quê? Uma mentira? Não, eu pessoalmente não creio. Nicodemos, realmente faz sentido aquilo que está a dizer. E por falar em discípulos de Jesus, recebo a informação que temos uma nova reportagem a partir da casa onde os discípulos se têm escondido durante estes dias. Vamos para lá em direto agora mesmo. Estamos aqui de novo junto aos discípulos, mas onde imperava a tristeza, a confusão e desilusão, reina agora um sentimento de alegria e de entusiasmo. Vamos tentar falar com algum deles. A senhora, como é que se chama? Maria. Maria, a mãe de Jesus? Olha, há muitas Marias. Eu por acaso não sou essa. Sou uma das Marias que de madrugada foram ao sepulcro para ungir o corpo morto de Jesus. Nós íamos mesmo desanimadas e com receio de a pedra não estar removida, não é? Mas para surpresa nossa, quando chegámos lá, os guardas estavam paralisados de medo e a pedra já estava removida. Claramente ficámos super assustadas, não é? O que é que podia ter acontecido? Depois disso decidimos entrar dentro do túmulo. O corpo de Jesus não estava lá, em vez disso estava lá um anjo. É difícil de explicar, mas o aspecto era meio como um relâmpago. As roupas eram brancas como a neve. E depois ele falou para nós: olhem, não tenham medo, Jesus não está aqui, Jesus ressuscitou, vão contar aos discípulos, Jesus vai à vossa frente para a Galileia e lá vão poder encontrar, Jesus ressuscitou. Maria, que não é a outra Maria, será que você não alucinou? Como pode alguém ressuscitar? Eu vi com os meus olhos, eu vi a pedra removida, eu vi o corpo não estava lá, eu ouvi o anjo, eu vi tudo, olha. Comigo estava a Madalena. A Madalena acabou de chegar do sepulcro e ela pode contar um bocadinho mais também. Shalom, então você também viu Jesus? Vimos todas, estávamos lá todas e depois elas foram embora a correr e eu ainda fiquei lá um bocado, eu queria refletir, sabe, ainda não estava a conseguir acreditar que Jesus tinha ressuscitado e depois, enquanto eu estava lá a chorar, eu percebi que alguém estava ali, eu ouvi e até achei que fosse o senhor que trata do jardim e ele pedir que me dissesse onde é que ele tinha colocado o corpo que tinha roubado. Então, isso explica tudo. Jesus não ressuscitou, o corpo dele foi roubado. Foi o que eu pensei, até que ele chamou pelo meu nome, Maria, e o meu coração saltou. Era a voz dele, e depois eu virei e era ele, era Jesus, ele sorriu para mim, é ele, eu
eu curvei-me, senti as marcas, senti os cravos nos pés dele. Jesus está vivo, Maria, Jesus está vivo. Eu ainda não contei à Madalena, mas quando nós também estávamos a correr para ir ter com Jesus, nós também o vimos, também vimos os cravos nos pés e nas mãos. Jesus está vivo, Jesus está vivo. Bem, estimados espectadores, não sei o que vos posso dizer. Terá sido fruto de uma alucinação coletiva? Esperem, eu acho que... Jesus está vivo, ele ressuscitou. Ok, desculpem, mas como podem dizer isso? Também viram Jesus? Nós estávamos a voltar para casa, muito tristes com tudo o que tinha acontecido, nada fazia sentido. E aí foi quando vimos um forasteiro. E ele viu que nós estávamos tristes e perguntou, e começámos a falar com ele. E foi nessa altura que ele começou-nos a relembrar das escrituras e que tudo aquilo tinha que acontecer. Foi nessa altura em que... o que aconteceu depois? A gente convidou ele para jantar e a gente deu a oportunidade dele dar graças pelo alimento. E quando ele repartiu o pão, que a gente viu os buracos na mão dele. Enfim, e a gente teve a certeza que era Jesus. Jesus estava vivo. Era mesmo Jesus. Nós não queríamos acreditar, era quase impossível que aquilo acontecesse, mas era mesmo ele. Está vivo, Jesus está vivo. Bem, mas desculpe esta pergunta, não seria um fantasma? Um fantasma não tem corpo físico e nem pode comer e beber. E Jesus tem corpo físico. Bem, eu deixo-vos esta oportunidade de tirarem as vossas conclusões, mas uma coisa posso dizer, estes discípulos estavam tristes, desiludidos e frustrados. E agora estão alegres, entusiasmados e não se calam de dizer que viram Jesus, que Jesus ressuscitou. Será verdade? Passo para o estúdio. Realmente temos uma mudança muito grande nos discípulos. Passaram de profundamente tristes e desanimados para profundamente alegres. Parecem histéricos, como vimos na reportagem. Mestre, será que isto é uma reação traumática? Sabemos que os mortos não ressuscitam e que isto provavelmente é uma fantasia. Mas, mestre Nicodemos, que conclusões podemos tirar daqui? Não é blasfémia dizer que este homem ressuscitou? O que é que dizem os profetas e a lei sobre isso? Bem, temos muito para refletir. Nós temos um texto em Isaías. Ele diz assim: Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e como o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Nós normalmente atribuímos este texto a Israel. Mas e se a nossa interpretação estiver errada? E o texto falar do Messias? Note, tal como Isaías disse, Jesus foi morto e sepultado como os ricos. José de Arimateia ofereceu o seu sepulcro novo a Jesus. Assim, esta profecia foi cumprida. Eu estava lá. Eu vi. E lembro-me também de um salmo de Davi, que dizia assim: Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Nós sempre pensámos que o versículo falasse de Davi. Mas e se não for? E se referir ao Messias? Nesse caso, significaria que o corpo do Messias não se iria degradar. Eu só vejo uma razão para isto. O Messias confirmando o sinal de Jonas. E, após 3 dias no sepulcro, iria então... Desculpe interrompê-lo, mestre, aguarde aquilo que estava a dizer, mas parece que vamos entrar em direto, temos uma reportagem em direto neste momento, então contigo. Estamos aqui de volta para falar com o nosso pescador, Sr. Pedro, mas agora vimos que não tem a sua cana. O que se aconteceu? Ele novamente. O Simão? Sim e não. Sim e não? Pera, Sr. Pedro, explica. Não nos confunda. Sim e não, e eu posso explicar, tá ok? O homem da praia novamente. Dessa vez, ele mandou e o homem pegou 153 grandes peixes.
Pois a miúda se faz a ideia o que é 153 grandes peixes. É realmente uma coisa. Mas foi o Simão que apanhou os peixes, mas a responsabilidade foi do homem da praia? Sim, foi do homem da praia, porque ele mandou, da outra vez ele mandou o Simão jogar rede. Ele jogou e pegou tantos peixes que o barco quase afundou. E dessa vez ele mandou e o homem pegou 153 grandes peixes. Então, com toda certeza, foi o homem da praia. Uau, é realmente ele? Uau! Uau! Ele está aqui! Oh, que alegria! Ok, nós vamos... Pedimos desculpa aos nossos telespectadores, não sei o que aconteceu ao nosso repórter, a nossa reportagem foi um pouco confusa, não compreendi nada. Não! Bem, eu creio que o seu colega foi bastante claro. Como? Ele não falava de outra coisa, ele só falava dele. Pois, é isso mesmo! Mas mestre, dele? Sim, dele. Dele? Mas ele quem? Segundo o que vimos, ele falou e aconteceu a pesca miraculosa. E Simão reconheceu, até comeram juntos e tudo mais. E pelos vistos, este já não era a primeira vez que ele fazia este milagre. Quer dizer, ele. Quer dizer então que ele... Bem, senhores espectadores, terminamos aqui o nosso telejornal. Eu desejo a todos um dia muito feliz, cheio de esperança e alegria, porque ele mesmo disse: eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para a tornar a tomá-la. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim